Meu irmão, minha irmã, antes mesmo de você abrir os olhos esta manhã, antes de seu primeiro suspiro tocar o ar desta nova jornada, antes de qualquer pensamento atravessar sua mente, saiba que há uma verdade que precisa ecoar no mais profundo do seu ser, neste exato instante. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca dorme nem cochila, já estava de pé guardando você, cercando sua vida com anjos, preparando os céus para conspirar a seu favor hoje. Você não acordou por acaso, não abriu os olhos por sorte, não está vivo por mera coincidência. Cada batida do seu coração é um milagre renovado. Cada respiro que entra nos seus pulmões é a comprovação de que Deus ainda tem planos gloriosos para a sua existência. E este dia que se inicia diante de você não é um dia comum. É um presente sagrado embrulhado com propósito divino, selado com a graça do Altíssimo e destinado a ser o palco onde Ele manifestará sua glória através da sua vida. Pare um instante agora e sinta isso dentro do seu peito. Você sente a presença dele ao seu redor, aquele aperto no coração, aquele arrepio na espinha, aquela sensação inexplicável de que algo maior está acontecendo neste momento. Não é imaginação sua, é o Espírito Santo confirmando cada palavra que você está lendo. É o próprio Deus dizendo ao seu espírito: eu estou aqui, eu vejo você. Eu conheço cada detalhe da sua jornada e vou caminhar com você hoje. Talvez você tenha acordado com medo, com ansiedade sufocando seu peito, com preocupações gritando, na sua mente sobre tudo que precisa ser resolvido, sobre contas que precisam ser pagas, sobre relacionamentos que precisam ser curados, sobre doenças que precisam ser confrontadas, sobre batalhas que parecem impossíveis de vencer. Mas o que vou revelar agora vai mudar completamente sua perspectiva sobre este dia que começa. O Espírito Santo me mostrou algo profundo enquanto orava por você esta madrugada e preciso que você abra seu coração para receber esta palavra como se fosse o próprio Jesus. Cristo falando diretamente aos seus ouvidos. Você não precisa carregar o peso deste dia sozinho. Você não foi criado para ser seu próprio guardião. Você não tem que ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo, porque há um Pai Celestial que já escreveu cada momento deste dia no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. E Ele está dizendo agora: filho, filha, entrega este dia nas minhas mãos e veja eu operar maravilhas que seus olhos ainda não viram. Quando Davi escreveu no Salmo 21, levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não estava apenas fazendo poesia bonita para decorar paredes de igrejas. Ele estava declarando uma verdade que sustentou sua vida através de leões, gigantes, perseguições, traições e tentativas de assassinato. Davi descobriu o segredo que transformou um simples pastor em rei, que converteu um menino franzino no maior guerreiro de Israel, que fez dele um homem, segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a entregar cada batalha, cada dia, cada respiração nas mãos do guardador de Israel que nunca dorme. Você está entendendo a profundidade disso? Não estamos falando de um Deus distante que criou o universo e foi embora. Estamos falando de um Pai presente que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, que recolhe cada lágrima que cai dos seus olhos, que ouve cada suspiro que você solta quando ninguém está vendo, que sabe exatamente o que você está enfrentando neste momento e já preparou a vitória antes mesmo da guerra começar. O inimigo da sua alma trabalha incansavelmente para fazer você acreditar que está sozinho, que precisa resolver tudo com suas próprias forças, que Deus está ocupado demais com problemas maiores para se importar com suas pequenas lutas diárias. Mas isso é a mentira mais antiga do inferno, a mesma estratégia que Satanás usou no Éden, o mesmo engano que ele tenta repetir na sua vida toda manhã quando você acorda. Não é coincidência
que os primeiros pensamentos do dia muitas vezes sejam carregados de ansiedade, medo e insegurança, porque o diabo sabe que se ele conseguir roubar sua paz logo na primeira hora, ele contamina todo o resto do seu dia. Mas hoje isso vai mudar radicalmente. Você sabia que Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que tinha todo o poder e autoridade no céu e na terra, acordava de madrugada para buscar a presença do Pai antes de iniciar seu dia? Marcos 1,35 nos revela: tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Jesus, que era sem pecado, perfeito e cheio do Espírito Santo, sentia necessidade de entregar seu dia ao Pai antes de qualquer coisa, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Cristo nos deixou este exemplo não por acaso, mas porque Ele sabia que é no momento da entrega, no instante em que dobramos nossos joelhos e colocamos nosso dia nas mãos do Altíssimo, que o sobrenatural invade o natural, que o impossível se torna possível, que portas fechadas se abrem, que montanhas se movem e que o favor de Deus se manifesta de maneiras que nossa mente limitada jamais poderia imaginar. Há algo que você precisa saber neste momento, e preste muita atenção porque isto vai libertar você de um peso que talvez carregue há anos. Deus não está esperando você ser perfeito para guardar seu caminho. Ele não está aguardando você resolver todos os seus problemas para começar a agir na sua vida. Ele não está condicionando sua proteção ao seu desempenho espiritual. O amor dele é incondicional, a graça dele é suficiente, a misericórdia dele se renova a cada manhã, mesmo quando você falha, mesmo quando você tropeça, mesmo quando você se sente o mais indigno dos filhos. Lamentações 3, 22, 23 declara com autoridade: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você compreende o que isso significa para a sua vida prática hoje? Significa que não importa o que aconteceu ontem, não importa quantas vezes você falhou na semana passada, não importa quão longe você acha que se desviou do caminho, esta manhã as misericórdias de Deus estão novas, frescas, disponíveis e abundantes sobre você, esperando apenas que você estenda as mãos e receba. Seu coração está acelerado agora porque o Espírito está confirmando esta verdade no seu interior. Você não está lendo palavras vazias. Você está tendo um encontro com a realidade do amor incondicional do Pai, que te escolheu, te adotou, te resgatou e decidiu fazer de você morada dele. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim neste momento, sobrecarregado com responsabilidades que parecem maiores do que sua capacidade de suportar, assustado com desafios que se aproximam como gigantes ameaçadores, paralisado pelo medo de dar errado, de fracassar, de decepcionar as pessoas que você ama, de não ser suficiente para tudo que precisa fazer hoje. E é exatamente por isso que o Espírito Santo orquestrou este momento divino onde você está lendo estas palavras. O que vou falar agora pode chocar você, mas precisa ser dito. Deus permite que você chegue ao fim de si mesmo, que sinta o peso da impossibilidade, que encare a realidade de suas limitações humanas, não para destruir você, mas para posicioná-lo no lugar exato onde sua glória pode se manifestar poderosamente. Quando Paulo clamou 3 vezes ao Senhor, pedindo que removesse o espinho da carne, Ashiatusi, resposta de Deus não foi a remoção da dificuldade, mas uma revelação que transformou tudo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, iluminado por esta verdade, declarou algo que parece loucura para a mente humana, mas é sabedoria divina. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Você está captando a profundidade desta revelação? Suas fraquezas não são obstáculos para Deus agir. Elas
São plataformas onde o poder dele se manifesta com maior intensidade. Suas limitações não impedem a obra divina. Elas criam o cenário perfeito para que todos vejam que não foi você, mas foi Deus operando através de você. Mas espere, há algo ainda mais profundo que Deus quer que você compreenda sobre este dia que está começando. E isso vai revolucionar completamente a maneira como você encara cada hora que se desdobra diante de você. Em Provérbios 3, 5, 6, uma das passagens mais conhecidas, mas muitas vezes menos compreendidas em sua totalidade, Salomão nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A maioria das pessoas lê este versículo e pensa que entende, mas deixe o Espírito Santo desvendar camadas mais profundas desta verdade agora. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não significa apenas nas grandes decisões. Não se refere somente aos momentos de crise, não está falando exclusivamente das situações dramáticas. Está dizendo para você reconhecer Deus em cada pequena escolha, em cada conversa trivial, em cada tarefa do dia, em cada interação no trabalho, em cada palavra que sair da sua boca, em cada pensamento que atravessar sua mente. Quando você começa o dia entregando-o completamente nas mãos do Senhor, quando você diz genuinamente: Pai, este dia é teu, cada momento é teu, cada decisão será guiada por ti, cada palavra será inspirada por ti, cada ação será motivada por ti, você ativa uma promessa sobrenatural: Ele endireitará as tuas veredas. E isso não é uma sugestão poética, é uma garantia profética de que Deus pessoalmente tomará as rédeas da sua jornada e alinhará cada circunstância, cada encontro, cada oportunidade para cooperar com o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Você sente o Espírito Santo tocando seu coração agora? Aquela sensação de que algo está se movendo dentro de você não é emocionalismo barato. Não é manipulação psicológica, é o próprio Deus quebrando correntes antigas, derrubando fortalezas mentais que te mantinham preso ao medo e à ansiedade, e estabelecendo sobre você uma nova mentalidade de fé, confiança e dependência dele. O inimigo lutará contra esta transformação que está acontecendo agora, porque ele sabe que quando você realmente entrega seu dia nas mãos de Deus, quando você genuinamente confia que Ele está no controle de cada detalhe, você se torna invencível, inabalável, imparável, não por sua força, mas pela força daquele que habita em você. Isaías 41:10 não é um versículo para decorar e recitar mecanicamente. É uma declaração de guerra contra todo medo que tenta paralisar você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deixe cada palavra penetrar profundamente no seu espírito agora. Não temas. Deus está ordenando que o medo se retire da sua vida, porque eu sou contigo. Você não está sozinho nem por um segundo. Eu sou o teu Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Deus é seu Deus pessoal. Eu te fortaleço. Quando você está fraco, Ele injeta força sobrenatural. Eu te ajudo. Ele não apenas assiste de longe, Ele entra na batalha com você. Eu te sustento. Quando você está caindo, a mão dele te segura. Pare tudo agora e inspire profundamente, porque o que vou revelar a seguir é a chave que destrava a plenitude de Deus sobre este dia. Muitos cristãos vivem em derrota, não porque Deus não tem poder, não porque falta provisão no céu, não porque as promessas falharam, mas porque não aprenderam o segredo da entrega total, da confiança absoluta, da dependência completa. Eles oram,
pedindo que Deus abençoe seus planos, ao invés de buscar os planos de Deus para abençoar. Eles querem que Deus seja assistente dos seus e projetos, ao invés de permitir que Ele seja o arquiteto de suas vidas. Eles tentam usar Deus como um quebra-galho espiritual para momentos de desespero, ao invés de viverem na constante consciência de que sem Ele nada podem fazer. Jesus foi cristalino quando declarou em João 15:5: Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta não é uma frase para soar humilde em reuniões de oração. É a verdade mais crua e poderosa da existência cristã. Sem Jesus, você não pode fazer nada, não consegue nada duradouro, não alcança nada eterno, não produz nada que tenha valor real. Você pode até construir impérios com suas próprias mãos, pode até alcançar sucesso aos olhos humanos, mas se foi feito sem permanecer em Cristo, é madeira, feno e palha que o fogo consumirá. Agora deixe eu tocar em algo que talvez ninguém tenha tido coragem de falar com você até hoje, mas que o Espírito Santo está me compelindo a declarar neste momento. Você tem tentado ser forte demais, independente demais, autossuficiente demais, e isso está bloqueando o mover de Deus na sua vida. Nossa cultura glorifica a autossuficiência, celebra quem não precisa de ninguém, aplaude quem se vira sozinho. Mas o reino de Deus funciona exatamente no princípio oposto. É quando você reconhece sua total dependência, quando você admite que sem Ele está perdido, quando você clama: Senhor, sem Ti não posso dar nem o próximo passo, que a torrente do poder celestial é liberada sobre sua vida. Deus resiste aos soberbos, aqueles que acham que podem gerenciar suas vidas sem Ele, mas dá graça aos humildes, aqueles que se prostram reconhecendo: Pai, este dia é grande demais para eu carregar sozinho. Estas batalhas são pesadas demais para eu lutar com minhas forças. Estes desafios são complexos demais para eu resolver com minha sabedoria. Preciso de Ti em cada respiração, em cada decisão, em cada momento. Quando esta postura de humildade e dependência marca o início do seu dia, portas que estavam fechadas há anos se abrem sobrenaturalmente. Favor imerecido se manifesta em lugares inesperados. Provisões aparecem de fontes que você nem imaginava. Relacionamentos impossíveis de restaurar são curados pela mão divina. Doenças que os médicos não conseguem explicar desaparecem pelo toque do grande médico, porque Deus estava apenas esperando você parar de tentar sozinho e permitir que Ele seja Deus na sua vida. Se você chegou até aqui, nesta mensagem, não foi acaso, foi Kairos, o tempo certo de Deus. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque não é apenas informação, é transformação acontecendo no reino espiritual enquanto estas palavras penetram sua alma. Romanos 8:28. É um versículo que muitos citam, mas poucos realmente creem no dia a dia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você verdadeiramente acredita que todas as coisas estão cooperando para o seu bem hoje? Inclusive aquela reunião difícil que você tem que enfrentar, inclusive aquela conversa desconfortável que precisa acontecer, inclusive aquele problema financeiro que parece não ter solução, inclusive aquela doença que tem te assombrado, inclusive aquela pessoa difícil que Deus colocou no seu caminho. Paulo não disse: algumas coisas ou as coisas boas cooperam para o bem. Ele declarou sob inspiração do Espírito Santo que todas as coisas, as agradáveis e as dolorosas, as fáceis e as impossíveis, as claras e as confusas, as que você entende e as que não fazem sentido algum, estão sendo tecidas pela mão soberana de Deus em uma tapeçaria gloriosa que você só enxergará completamente quando estiver na eternidade.
mas precisa confiar hoje mesmo, enquanto ainda está na névoa da jornada terrena. Há uma guerra invisível acontecendo neste exato momento, e você precisa estar consciente dela para não ser pego de surpresa quando as coisas ficarem tensas hoje. Efésios 6,12 nos alerta: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Aquela pessoa que vai te irritar hoje não é seu verdadeiro inimigo. Aquele obstáculo que vai aparecer no meio do seu caminho não é o verdadeiro problema. Aquele pensamento derrotista que vai tentar invadir sua mente não é apenas sua psicologia. Há um adversário espiritual que odeia você com ódio mortal, porque você é filho do Altíssimo, porque carrega dentro de você o DNA do céu, porque foi destinado a destruir as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus na terra. O inimigo não ataca vagabundos espirituais. Ele concentra seus ataques mais ferozes naqueles que representam ameaça real aos seus planos. E se você está sendo atacado hoje, entenda isso como confirmação de que há algo grande que Deus quer fazer através de você. Mas aqui está o segredo que vai mudar tudo. Quando você entrega seu dia nas mãos de Deus, logo pela manhã, quando você se cobre com o sangue de Jesus antes de sair de casa, quando você declara que seu caminho está guardado pelo poder do Altíssimo, você não está apenas dizendo palavras bonitas, você está ativando forças angelicais, mobilizando os exércitos celestiais, colocando em movimento decretos divinos que foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Acalme seu coração agora, respire devagar e deixe o Espírito Santo tocar a parte mais profunda do seu ser, porque chegou o momento de você fazer uma oração comigo que vai marcar este dia eternamente na sua história espiritual. Não apenas leia estas palavras, ore de verdade, coloque sua mão no coração, sinta a presença de Deus ao seu redor e fale com Ele como um filho fala com o pai que ama, como uma criança que sobe no colo de quem confia completamente. Diga comigo agora, em voz alta se possível, permita que sua fé se manifeste através das suas próprias palavras. Pai Celestial, eu me curvo diante de Ti neste momento com um coração cheio de reverência e de necessidade, reconhecendo que sem Ti não sou nada e não posso nada, mas em Ti tenho tudo e posso todas as coisas. Senhor, eu entrego este dia completamente nas Tuas mãos poderosas. Cada segundo, cada situação, cada conversa, cada decisão que eu precisar tomar. Tudo isso agora está sob Tua soberania e Teu controle. Pai, peço que guardes meu caminho hoje, desde o momento em que eu sair de casa até o momento em que eu voltar, que Teus anjos acampem ao meu redor, que Tua presença vá adiante de mim, preparando cada lugar onde eu pisar, que Tua sabedoria guie cada palavra que sair da minha boca. Senhor Jesus, cubro-me com Teu sangue precioso derramado na cruz, quebrando toda a maldição, anulando toda a feitiçaria, destruindo toda a obra do inimigo contra minha vida e contra minha família. Espírito Santo, enche-me agora mesmo com Tua presença, usa-me como instrumento de bênção, concede-me discernimento espiritual para reconhecer as ciladas do diabo e sabedoria divina para tomar decisões que glorifiquem o nome de Deus. Declaro que este dia não pertence ao acaso, nem está sujeito às circunstâncias, mas está sob o senhorio de Jesus Cristo e será marcado por milagres, provisões sobrenaturais, portas abertas, favor imerecido e manifestação da glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Algo acabou de mudar no reino espiritual enquanto você fazia essa oração. Você percebe? Aquele peso que estava sobre seus ombros ficou mais leve, aquela ansiedade que apertava seu peito começou a se dissipar.
Aquela confusão mental que nublava seus pensamentos está sendo substituída por uma paz que excede todo o entendimento. Isto não é sugestão, é a realidade do poder da oração de entrega genuína. Quando você coloca seu dia verdadeiramente nas mãos de Deus, quando você permite que Ele assuma o controle total, você experimenta o cumprimento da promessa de Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus não faz sentido lógico, ela não depende das circunstâncias estarem resolvidas, ela não espera as tempestades passarem, ela invade seu interior mesmo quando o caos externo continua rugindo, porque não é uma paz baseada em situações, é uma paz fundamentada na presença daquele que é maior do que todas as situações juntas. Mas não pense que entregar seu dia a Deus significa que você vai ficar passivo, cruzar os braços e não fazer nada esperando que tudo caia do céu pronto. Existe uma diferença crucial entre confiança em Deus e presunção irresponsável, e você precisa entender isso claramente para não cair em armadilhas espirituais que destroem vidas. Tiago 2,17 é direto. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A verdadeira fé, que entrega o dia a Deus, não te paralisa, ela te energiza com propósito divino. Quando você sabe que Deus está guardando seu caminho, você anda com ousadia santa, não com temeridade tola. Quando você confia que o Senhor vai à sua frente, você se move com confiança estratégica, não com passividade preguiçosa. Quando você crê que Deus preparou obras para você realizar hoje, Efésios 2:10, você se levanta com determinação espiritual, não com negligência religiosa. A diferença é esta: você age, mas sabe que não está agindo sozinho. Você trabalha, mas reconhece que é Deus quem dá o crescimento. Você se esforça, mas entende que sem a bênção divina, todo esforço é vão. Esta tensão criativa entre ação humana e dependência divina, entre responsabilidade pessoal e confiança na soberania de Deus, é o que caracteriza uma vida cristã madura e frutífera. Nunca contei isso antes, mas preciso compartilhar algo que aconteceu comigo e que mudou completamente minha compreensão sobre entregar os dias a Deus. Houve um período na minha vida onde eu acordava todos os dias carregado por uma ansiedade esmagadora sobre o futuro, preocupado se teria recursos para sustentar minha família, angustiado com decisões que precisava tomar, paralisado pelo medo de fracassar. Eu orava, lia a Bíblia, ia à igreja, fazia tudo que um bom cristão deveria fazer, mas algo estava errado. A paz não vinha, a ansiedade não cessava, o medo continuava me dominando. Até que uma madrugada, em profundo desespero, eu clamei a Deus de uma maneira que nunca havia clamado antes, não com palavras teológicas bonitas, mas com o grito desesperado de uma criança que reconhece que não sabe o que fazer. Eu disse: Pai, eu desisto de tentar controlar minha vida. Cansei de fingir que sei o que estou fazendo. Eu entrego tudo, minha família, meu trabalho, meu ministério, meu futuro, minha saúde, meus medos, meus sonhos. Tudo está nas tuas mãos agora e não vou mais tentar tirar de volta. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Não foi uma voz audível, não foi uma experiência mística espetacular. Foi algo mais profundo. Uma certeza inabalável inundou meu espírito de que Deus estava assumindo o controle e que eu podia finalmente descansar. Desde aquela madrugada transformadora, cada manhã eu renovo esta entrega total e posso testemunhar com lágrimas nos olhos e convicção no coração que Deus tem sido fiel de maneiras que jamais imaginei. Não porque minha vida ficou livre de problemas, mas porque aprendi a
caminhar em paz mesmo no meio das tempestades, porque descobri que seus caminhos são mais altos que os meus, e seus planos são sempre melhores do que eu poderia arquitetar. Você está prestes a descobrir algo que poucos cristãos realmente compreendem, e isto vai explodir sua teologia superficial sobre a guarda divina. Quando Deus guarda seu caminho, Ele não está apenas protegendo você de acidentes de trânsito ou assaltos na rua, embora Ele faça isso também quando necessário. A guarda de Deus opera em múltiplas dimensões que a maioria das pessoas nem percebe. Ele guarda sua mente de pensamentos destrutivos que tentam invadir sua consciência como pragas espirituais. Ele guarda seu coração de relacionamentos tóxicos que drenariam sua vida. Ele guarda sua boca de palavras precipitadas que você se arrependeria depois. Ele guarda suas emoções de serem sequestradas por traumas do passado. Ele guarda seu destino de atalhos perigosos que pareciam bons, mas levariam ao desastre. Ele guarda suas finanças de investimentos que outros chamam de oportunidade da vida, mas que na verdade são armadilhas disfarçadas. Ele guarda sua família de ataques espirituais que você nem sabe que estão acontecendo. Ele guarda seu propósito das distorções e desvios que poderiam te afastar do plano original. O Salmo 121, 7 e 8 promete algo absolutamente extraordinário. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você captou a totalidade desta promessa? Não é parcial, é total. Não é de alguns males, é de todo mal. Não é de vez em quando, é desde agora e para sempre. Não é se você se comportar direitinho, é porque Ele é fiel à sua aliança com você. O que vou falar agora é a chave para tudo. Atenção máxima. Existe uma diferença abismal entre pedir que Deus abençoe seu dia e pedir que seu dia seja dele completamente. No primeiro caso, você continua sendo o dono da agenda e apenas quer que Deus seja um assistente celestial que facilita suas coisas. No segundo caso, você renuncia à propriedade da sua vida e permite que Ele seja o verdadeiro Senhor de cada momento. A maioria dos cristãos vive a primeira opção e depois se frustra quando as coisas não funcionam como esperavam. Eles querem que Deus abençoe seus planos, ao invés de buscarem os planos de Deus. Mas quando você genuinamente ora, Senhor, este dia é teu, não meu. Faz dele o que tu quiseres, leva-me onde tu quiseres, usa-me como tu quiseres. Você entra em uma dimensão de vida cristã que a maioria nunca experimenta, onde milagres se tornam rotina, não porque você é especial, mas porque você simplesmente saiu do caminho e permitiu que Deus fizesse o que Ele sempre quis fazer através de você. Jesus modelou isto perfeitamente no Getsêmani quando orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Esta é a oração mais poderosa e mais difícil que você pode fazer, porque exige morte do ego, crucificação da autonomia humana, rendição total da ilusão de controle que tanto nos agrada, mas é também a oração que libera o máximo do poder de Deus sobre sua vida. Tire um momento só seu agora, desligue tudo que está ao seu redor, coloque a mão sobre o coração e pergunte ao Espírito Santo: o que estás dizendo ao meu coração neste momento? Não continue lendo até fazer isso. Pare agora e ouça. Você ouviu? Sentiu aquele toque suave, mas inconfundível na sua consciência? Talvez ele esteja te mostrando áreas da sua vida que você ainda não entregou completamente a Deus. Talvez ele esteja revelando medos escondidos que te impedem de confiar plenamente. Talvez ele esteja expondo ídolos sutis que você tem colocado no lugar que só pertence ao Altíssimo.
Ou talvez ele esteja simplesmente dizendo: filho, filha, eu te amo incondicionalmente e estou aqui para caminhar com você hoje. Não tenha medo, não se apavore. Eu sou teu Deus e vou guardar cada passo que deres. O Espírito Santo não é um poder impessoal ou uma força cósmica abstrata. Ele é uma pessoa divina que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo, que habita dentro de você desde o dia em que nasceu de novo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, quando você nem sabe pelo que orar, que te guia em toda a verdade, que te consola nas aflições, que te empodera nas fraquezas, que te santifica progressivamente, e Ele está aqui neste momento querendo fazer algo extraordinário na sua vida, se você apenas abrir espaço para Ele agir. Mas há um inimigo feroz trabalhando contra você hoje, e seria irresponsável da minha parte não alertá-lo sobre as estratégias diabólicas que serão lançadas contra sua mente, especialmente depois desta palavra poderosa que você está recebendo. O diabo sabe que se você realmente viver este dia entregue nas mãos de Deus, muitas coisas vão mudar radicalmente. Correntes antigas serão quebradas, portas que estavam fechadas vão se abrir. Bênçãos que estavam retidas vão fluir, relacionamentos que pareciam mortos vão ressuscitar, sonhos que você havia desistido vão ganhar novo fôlego, e ele não pode permitir isso. Então, ele vai tentar de todas as formas roubar esta semente que está sendo plantada agora no seu espírito. Ele vai trazer distrações logo depois que você terminar de ler isto, tentando fazer você esquecer tudo. Ele vai injetar pensamentos de incredulidade, dizendo: isso é bonito, mas não funciona na prática. Ele vai provocar situações irritantes logo no começo do dia para te tirar do centro emocional. Ele vai sussurrar desculpas para você não orar, não buscar a Deus, não entregar realmente seu dia a Ele. Mas você não vai cair nessas armadilhas porque agora está consciente delas. Tiago 4:7. Te arma com a estratégia vencedora. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeição total a Deus, depois, resistência ativa ao diabo, e o resultado é garantido. Ele fugirá. Não vai apenas recuar um pouco, não vai apenas diminuir a pressão. Ele vai fugir de você porque não tem autoridade nenhuma sobre alguém que está coberto pelo sangue do Cordeiro e guardado pela mão do Altíssimo. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você consegue perceber? Aquela dúvida que dominava sua mente está sendo substituída por uma certeza crescente. Aquele medo que te paralisava está sendo expulso por um amor perfeito que lança fora todo o temor. Aquela ansiedade que te sufocava está dando lugar a uma paz inexplicável. Isto não é obra humana, é operação divina. O Espírito Santo está fazendo em minutos o que anos de terapia não conseguiram fazer. Ele está tocando em feridas que ninguém mais tinha acesso. Ele está curando traumas que você achava que carregaria para sempre. Ele está restaurando esperanças que haviam morrido. E tudo isso por quê? Porque você parou, abriu seu coração e permitiu que a palavra de Deus penetrasse nas camadas mais profundas do seu ser. Hebreus 4:12. Não é exagero poético quando afirma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra está viva agora dentro de você, não como informação arquivada na memória, mas como semente germinando no solo fértil do seu espírito. E você vai colher frutos desta semeadura nos dias, semanas e meses que virão, de maneiras que te surpreenderão constantemente. Deixe eu revelar um mistério que transformou minha maneira de viver cada dia. Deus não está apenas interessado em abençoar você, Ele está interessado em fazer de você uma bênção.
Você não foi salvo apenas para ir para o céu quando morrer. Você foi salvo para trazer o céu à terra enquanto vive. Você não é receptor passivo de graça divina. Você é canal ativo de manifestação do reino. Quando você entrega seu dia a Deus, você está se posicionando estrategicamente para ser usado por Ele como instrumento de transformação no mundo ao seu redor. Aquela pessoa que vai cruzar seu caminho hoje e que parece um encontro casual, é, na verdade, um encontro divino orquestrado pelo céu. Aquela situação desconfortável que você vai enfrentar é uma oportunidade disfarçada para você demonstrar o caráter de Cristo. Aquele desafio impossível que vai surgir é um palco preparado para Deus mostrar seu poder através da sua fé. Mateus 5,16 te comissiona. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você não brilha para ser visto e aplaudido. Você brilha para que através de você as pessoas vejam Jesus e glorifiquem o Pai. Esta mudança de paradigma de abençoa minha vida para faz de mim uma bênção revoluciona completamente sua experiência diária, porque você deixa de ser um consumidor espiritual, sempre reclamando do que falta, e se torna um distribuidor do reino, sempre celebrando o que pode dar. Eu preciso confrontá-lo em amor agora sobre algo que pode estar sabotando silenciosamente sua caminhada com Deus. E você não vai gostar de ouvir isto. Mas, se eu te amo de verdade como irmão em Cristo, preciso ter coragem de falar a verdade. Talvez você tenha transformado a fé cristã em uma espécie de seguro celestial, onde você aciona Deus apenas em emergências, mas vive a maior parte do tempo como se Ele não existisse. Você ora quando está desesperado, mas esquece dele quando as coisas estão indo bem. Você busca a presença dele quando precisa de algo, mas se afasta quando consegue o que queria. Você promete entregar seu dia a ele, mas na prática continua fazendo tudo do seu jeito e apenas pedindo que ele abençoe suas decisões já tomadas. Isto não é fé, é manipulação espiritual. Isto não é relacionamento, é transação comercial. E Deus, na sua infinita misericórdia, tolera isto por um tempo porque Ele é paciente e longânimo. Mas chega um momento onde Ele precisa confrontar esta superficialidade para te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Talvez este seja exatamente este momento. Talvez Deus tenha permitido que você chegasse até aqui nesta mensagem, não por acidente, mas porque Ele quer fazer uma obra radical de transformação na sua vida. E para isso precisa primeiro expor as raízes de religiosidade vazia, que tem impedido você de experimentar a realidade do seu poder. Apocalipse 3:20 revela o coração de um Deus que deseja intimidade verdadeira. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você percebe a ternura desta imagem? Jesus não invade, ele bate, ele não força, ele convida, ele não exige, ele espera. Mas quando você abre, quando você realmente deixa ele entrar, quando você permite acesso total, a comunhão que acontece transforma tudo. O que acontece a seguir pode chocar você, mas é uma verdade que precisa ser dita com urgência profética. Você tem muito mais poder e autoridade em Cristo do que jamais ousou exercer. A maioria dos cristãos vive como mendigos espirituais quando Jesus os declarou filhos e herdeiros. Vivem como escravos quando foram chamados para ser reis e sacerdotes. Vivem derrotados quando foram destinados a ser mais que vencedores. Por que esta discrepância tão brutal entre a realidade bíblica e a experiência prática? Porque nunca ninguém te ensinou a exercer a autoridade que foi delegada a você quando nasceu de novo. Quando Jesus disse em Lucas 10:19, Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano.
Ele não estava falando apenas para os 12 discípulos, estava falando para você. Quando Paulo escreveu em Efésios 2:6 que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele estava declarando sua posição atual. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não é algo futuro, é realidade presente. Do ponto de vista espiritual, você não está na terra orando para o céu tentar ajudar, você está no céu decretando realidades que se manifestam na terra. Por isso Jesus ensinou a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está trazendo o céu à terra através da sua fé, das suas palavras, das suas ações. Acalme seu coração novamente, porque chegou a hora da segunda oração, e esta vai selar algo definitivo no reino espiritual. Não apresse este momento. Não trate como formalidade religiosa. O que vai acontecer agora é um ato de consagração que marcará o restante deste dia e provavelmente o restante da sua vida. Toque seu coração agora, sinta a presença de Deus se intensificando ao seu redor e ore comigo com toda sinceridade e fé que você conseguir reunir. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu me rendo completamente a Ti neste momento solene da minha vida. Reconheço que tenho tentado fazer muitas coisas com minhas próprias forças, carregar fardos que eram grandes demais para mim, resolver problemas que só Tu podes resolver. Senhor Jesus, venho diante da Tua cruz agora e deixo ali tudo que me pesa. Minhas ansiedades, meus medos, minhas preocupações, minhas dúvidas, meus fracassos, meus pecados, minhas decepções, minhas mágoas. Tomo sobre mim o Teu jugo e aprendo de Ti, porque sei que Teu jugo é suave e Teu fardo é leve. Pai, consagro este dia totalmente a Ti. Cada respiração será para a Tua glória. Cada palavra será guiada pelo Teu Espírito. Cada ação será motivada pelo Teu amor. Cada decisão será tomada sob Tua direção. Declaro sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu trabalho, sobre meus relacionamentos, sobre minha saúde, sobre minhas finanças, sobre meus sonhos. Tudo está coberto pelo sangue de Jesus e guardado pela mão poderosa de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum feitiço lançado terá efeito. Nenhuma maldição proferida terá poder, porque eu pertenço ao Altíssimo e estou selado com o Espírito Santo da promessa. Senhor, abre meus olhos espirituais para ver as oportunidades divinas que Tu colocarás no meu caminho hoje. Aguça meus ouvidos para ouvir Tua voz me guiando. Sensibiliza meu coração para responder prontamente aos Teus impulsos. Que eu seja luz onde há trevas, esperança onde há desespero, amor onde há ódio, perdão onde há amargura, paz onde há conflito. Usa-me como instrumento Teu para tocar vidas, curar feridas, libertar cativos, proclamar o Teu reino. Eu Te agradeço antecipadamente por cada milagre que acontecerá hoje, cada porta que se abrirá, cada provisão que virá, cada proteção que me cercará. Não serei movido pelas circunstâncias, porque minha fé está ancorada em Ti. Não serei abalado pelas tempestades, porque Tu és minha rocha inabalável. Não serei derrotado pelos desafios, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Este dia pertence a Ti, Senhor, e será marcado pela Tua glória manifesta. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Amém e amém. Se você fez esta oração com sinceridade de coração, algo poderoso acabou de acontecer que você pode não ver com os olhos físicos, mas é absolutamente real no reino espiritual. Anjos foram mobilizados para sua proteção. Demônios foram expulsos do seu território. Decretos celestiais foram estabelecidos sobre sua vida.
Portas que estavam bloqueadas receberam ordens divinas para se abrirem. Pessoas que precisam cruzar seu caminho estão sendo direcionadas pelo Espírito. Provisões estão sendo liberadas dos celeiros divinos, milagres estão sendo preparados para se manifestarem no tempo exato. Não menospreze o poder da oração de consagração genuína. Ela não é magia onde você manipula Deus. É alinhamento onde você se posiciona sob a cobertura divina e dá ao Senhor permissão legal para agir poderosamente em todas as áreas da sua vida. Quando Salomão inaugurou o templo e orou, a glória de Deus encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes nem conseguiam entrar. 1 Reis 8. Não porque a oração dele tinha palavras mágicas, mas porque foi feita com coração puro, fé inabalável e rendição total. E isto desencadeou uma manifestação sobrenatural da presença divina. Você não será mais o mesmo depois deste dia. Esta é uma promessa profética que estou declarando sobre sua vida agora mesmo. Não porque eu tenho algum poder especial, mas porque o Espírito Santo está me compelindo a profetizar isto sobre você enquanto escrevo estas palavras. Algo definitivo mudou no reino espiritual quando você decidiu realmente entregar seu dia nas mãos de Deus. Quando você parou de fingir que tem controle e admitiu sua total dependência dele. Quando você renunciou à ilusão de autossuficiência e abraçou a realidade de que sem ele não pode absolutamente nada. Esta rendição que parece fraqueza aos olhos humanos é, na verdade, força espiritual máxima. Este desapego que parece perda é ganho eterno. Esta morte do ego que parece derrota é vitória gloriosa. Jesus foi categórico ao ensinar: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 24, 25. Há um paradoxo divino aqui que confunde a lógica humana, mas é a sabedoria de Deus em ação. Você precisa perder para ganhar, morrer para viver, esvaziar-se para ser enchido, render-se para vencer. Enquanto você insistir em manter controle, Deus respeita seu livre-arbítrio, mas não pode fazer tudo o que quer fazer. Quando você finalmente solta as rédeas e diz: não eu, mas tu, Senhor, o céu se move. O impossível acontece, o sobrenatural invade o natural. Este é seu momento Kairos, não Cronos, que é apenas tempo cronológico passando, mas Kairos, que é o tempo de Deus, quando a eternidade encontra temporalidade e milagres acontecem. A mulher do fluxo de sangue viveu 12 anos em sofrimento contínuo, mas quando ela tocou a orla da veste de Jesus, em um único Kairos, toda sua história mudou. Marcos 5, 25, 34. Ladrão na cruz, viveu uma vida inteira de crimes e maldade, mas em um único Kairos, nos últimos minutos da sua existência terrena, ele clamou a Jesus e ganhou o paraíso. Lucas 23, 40, 43. Paulo perseguiu a igreja com ódio feroz, mas em um único Kairos, na estrada de Damasco, Jesus o confrontou e transformou o maior inimigo do cristianismo no maior apóstolo da fé. Atos 9. O que Deus quer fazer na sua vida hoje transcende calendários e agendas humanas. Ele opera no reino do instantâneo, do repentino, do de repente espiritual. 2 Coríntios 6:2 declara com urgência: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Agora é a palavra mais importante desta frase. Não amanhã, quando você estiver mais preparado. Não na semana que vem, quando tiver mais tempo. Não no próximo ano, quando resolver todos os problemas. Agora é quando Deus quer mover. O inimigo sempre sussurra depois, mas o Espírito sempre clama agora. Há algo que preciso que você compreenda sobre a natureza de Deus, que vai mudar radicalmente como você se relaciona com Ele. Deus não é seu empregado celestial que você aciona quando precisa de algo.
Ele é seu Pai amoroso que deseja comunhão íntima com você, independentemente do que você precisa ou não. Ele não está interessado apenas em resolver seus problemas práticos. Ele está interessado em você, em quem você é, em como você se sente, em suas lutas internas, em seus sonhos secretos, em suas feridas escondidas, em sua história completa, com todas as imperfeições e belezas. Quando você entrega seu dia a Deus, você não está apenas pedindo proteção para as próximas horas, você está convidando Ele para caminhar intimamente com você em cada momento, compartilhar cada experiência, participar de cada alegria e tristeza. João 15:15 registra algo revolucionário que Jesus disse aos discípulos e, por extensão, diz a você: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você está captando isto? Jesus te chama de amigo. Não apenas servo obediente, não apenas subordinado eficiente, mas amigo íntimo que compartilha segredos do Pai. Quando foi a última vez que você tratou Deus como amigo, ao invés de apenas chefe ou juiz? Talvez neste momento você esteja pensando: tudo isso é lindo, mas minha realidade é muito dura, meus problemas são muito grandes, minha situação é muito complicada para essas palavras bonitas fazerem diferença. E eu entendo perfeitamente, porque já estive neste lugar de ceticismo mascarado de realismo. Mas deixe eu te confrontar com uma pergunta penetrante. E se o problema não for a dureza da sua realidade, mas a pequenez da sua fé? E se Deus está esperando você aumentar sua capacidade de receber antes de derramar tudo o que Ele já preparou para você? E se suas orações têm sido tão pequenas, tão limitadas, tão vazias de expectativa real, que nem você mesmo acredita que algo vai mudar? Efésios 3:20 te desafia poderosamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você leu direito? Infinitamente mais. Não um pouco mais, não apenas o que você pediu com acréscimos, mas infinitamente mais do que você consegue pedir ou até imaginar. O problema é que a maioria dos cristãos ora por migalhas quando Deus quer dar banquetes, pede por gotas quando Deus quer dar rios, espera por melhorias. Quando Deus quer dar transformações completas, aumente sua fé, expanda sua visão, ouse crer que Deus realmente é quem Ele diz ser e pode realmente fazer o que Ele prometeu fazer. Este dia que está começando ou que já começou para você não é apenas mais um dia comum na sequência monótona da existência, é uma página em branco do livro da sua vida, onde Deus quer escrever um capítulo extraordinário. Mas Ele não escreve sozinho, Ele escreve em parceria com você. Cada decisão que você tomar hoje, cada atitude que você escolher, cada palavra que você proferir, cada pensamento que você alimentar, cada ação que você executar, estará escrevendo nesta página sagrada que será lida na eternidade. A questão crucial não é se coisas boas ou ruins vão acontecer hoje, porque ambas acontecerão inevitavelmente. Estamos em um mundo caído, lutando batalhas espirituais reais. A questão é: como você vai responder ao que acontecer? Vai reagir carnalmente ou responder espiritualmente? Vai ser dominado pelas circunstâncias ou vai dominar as circunstâncias através da fé? Vai permitir que o caos externo produza caos interno ou vai manter a paz de Deus independentemente do que aconteça lá fora? Romanos 12:21 te equipa com estratégia divina. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você não vence mal com mais mal. Não derrota trevas com mais trevas. Não conquista ódio com mais ódio. Você vence mal com bem. Derrota trevas com luz. Conquista ódio com amor. Esta é a lógica invertida do
reino que transforma impossíveis em testemunhos. Meu irmão querido, minha irmã preciosa em Cristo, se estas palavras mexeram com a sua alma, entenda, é o próprio Espírito Santo movendo algo dentro de você. Nada aqui é coincidência. Este instante foi separado por Deus para reacender sua fé e despertar um novo tempo sobre a sua vida. Não permita que o inimigo silencie aquilo que o Senhor acabou de plantar no seu coração. Inscreva-se no canal e volte diariamente para receber mensagens que fortalecem o espírito, renovam a esperança e alinham você com os propósitos de Deus. Se você sente o desejo de ir mais fundo na presença do Senhor, torne-se membro deste canal e faça parte de um ministério que espalha luz, cura e consolo para milhares de pessoas. Aqui você se junta a uma família espiritual que acredita em milagres e caminha unida em oração. Clique em like como um ato profético para que esta palavra alcance outras vidas. Deixe seu comentário compartilhando o que Deus falou com você. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém está esperando, e compartilhe esta mensagem com quem precisa de força hoje. Lembre-se, Deus usa atitudes simples para transformar destinos. Não ignore esse toque divino. Ele vê seu coração, conhece sua fé e conta com você para espalhar a luz que Ele mesmo acendeu dentro de você.